Meus amigos, o planejamento do Santa Cruz é algo surreal e estarrecedor, né? A falta de planejamento, a falta de visão, a falta de respeito com a instituição, ela é gigantesca. Nesse momento, o Santa Cruz está sem treinador, está sem comandante. E 3 nomes surgem como possibilidade para poder comandar a equipe do Santa Cruz na Série C. Mas tem um problema gigantesco que vai ser difícil você convencer treinador de médio porte a assumir essa bomba que se transformou o Santa Cruz devido às situações que estão acontecendo internamente. Salários atrasados, imagem atrasada, treinador que não recebe, elenco inchado e desqualificado. Quem vai ser o técnico que vai querer assumir o comando do Santa Cruz nessa Série C? Esse cara que chegar, ele vai ter que ter muito peito, muita paciência e muito jogo de cintura, porque a pressão dentro do campo e fora do campo, ela é muito grande. Você que está comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante para o nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias aqui no canal para você ficar super bem informado. Dito isto, vamos às informações de hoje. Meus amigos, a parada é o seguinte, eu bato na tecla constantemente de que eu nunca vi um planejamento tão ruim para um clube de futebol profissional como foi o planejamento da diretoria do Santa Cruz para essa temporada de 2026. Foi algo surreal. Ao ponto de eu, ano passado, eu estar pensando e conversando com alguns amigos que torcem para a equipe do Santa Cruz, e a primeira coisa que eu falei é a seguinte: rapaziada, olha só, Santa Cruz subiu para a Série C. Se você for puxar bem da memória, o acesso do Santa Cruz não foi com o pé nas costas não, tá? O acesso teve intempéries, teve penalidade, teve o Raul Kennedy falhando e se redimindo, e o Santa Cruz acabou conseguindo o acesso, perdeu a final pro Barra, tá muito melhor que o Santa Cruz nessa Série C do que o próprio Santa Cruz. E assim que acabou essa final, eu fui um dos poucos que cheguei aqui e falei o seguinte: meus amigos, olha só, acabou a Série D. Esse elenco que conseguiu acesso para a Série D não tem capacidade mínima de se manter na Série C. Esse elenco ele precisa ser exterminado. Esse elenco do Santa Cruz ele precisa ser diluído. Se for ficar 1 ou 2 peças ali, o restante tem que ser mandado embora. Eu não sou dirigente, eu não sou gerente de futebol, eu não sou presidente de clube de futebol, eu só sou um cara que enxergo mal. Jogo minha bola, joguei futebol de base, mas não basta, não precisa você ser um entendido de futebol para você ver o quanto que aquele time do Santa Cruz do ano passado era um time ruim, mal treinado, um time péssimo, com peças horríveis. E aí alguma cabeça pensante, chegou à conclusão que aquele elenco deveria fazer a pré-temporada. A pré-temporada, meus amigos, para um desenvolvimento de um clube, ela é importantíssima, porque você vai tornar aquele elenco coeso, você vai entrosar aquele elenco junto com a comissão técnica. E o grande primeiro erro dessa gestão foi justamente colocar o Marcelo Cabo para fazer a pré-temporada, junto com o elenco que nitidamente não iria permanecer para a temporada de 2026. Não iria permanecer. E aí foram lá, iniciaram o campeonato estadual, só tomou fumo, jogando nada, time desorganizado, um time estéril. Eu costumo falar que o time do Santa Cruz é um time broxa. Não consegue chutar pro gol. O time do Santa Cruz, contra qualquer time, meus amigos, seja contra o Flamengo, o Palmeiras, ou seja contra o Itaperuna, o Muricy ou o Alecrim do Rio Grande do Norte. O Santa Cruz ele não leva perigo pro gol adversário, pô. Chegou Thiago Marques, chegou Quirino, chegou Montes. Ninguém consegue ser incisivo, ninguém consegue. Então assim, quando você não consegue, tem algumas coisas que a gente precisa avaliar. É questão do todo? É questão tática? É questão técnica? É questão física? É questão de qualidade? Ou é tudo isso? Eu cheguei à conclusão que era tudo isso. Tinha que pegar tudo isso, jogar num saco de lixo e mandar embora. Era para começar com o Marcelo Cabo. Eu falei, cara, o Marcelo Cabo não pode continuar. Ele não tem capacidade. Por quê? Eu falei isso aqui nos pós-jogos e falei aqui nos vídeos. Quando o Marcelo Cabo ele consegue o objetivo de subir a equipe para a Série C, ele tá confortável, pô. Ele tá confortável. E o discurso dele na hora da despedida foi justamente o que eu falei que iria acontecer. Por quê? O Marcelo Cabo, quando ele vira a temporada, ele continua no comando do Santa Cruz, mesmo que subindo aos trancos e barrancos, mais subindo, ele fica, beleza, eu fiz a minha parte. O meu objetivo eu cumpri. Agora, se eu vou conseguir ou não performar aí na Série C, é outros 500. E aí, quando ele foi demitido, quando ele foi dispensado, a primeira coisa que ele falou, eu tenho muito orgulho, porque eu coloquei o Santa Cruz na Série C. Outros atletas, o Thiago Galhardo também, a minha promessa foi colocar o Santa Cruz lá na Série C. É por isso que quando um elenco, um trabalho, chega em um objetivo, é necessário que você faça uma reformulação, seja grande ela do elenco, ou seja até mesmo da comissão técnica. E não fizeram isso. Mandaram o Marcelo Cabo embora, e aí trouxeram o Claudinei Oliveira, e pior que isso, trouxeram 15 jogadores que eram da xepa do futebol brasileiro. Para quem você não sabe o que é xepa, é quando você vai na feira, né,
e você pega o resto da feira. Quando você vai no final da feira, tem aquela banana que ninguém escolheu, tem aquele tomate lá que ninguém escolheu. O Santa Cruz, ele pegou a xepa da feira, né? Eu posso citar aqui para vocês, com todo respeito, eu não estou falando do pessoal de nenhum atleta, estou falando do profissional, e eu como comentarista, eu preciso trazer para vocês. Por que o Fabinho, com 39 anos, ele não serviu para o Retrô, que vai jogar a Série D, mas serve para o Santa Cruz para ser titular e capitão? Por que o Thiago Marques? Porque compraram a ideia para o torcedor do Santa Cruz que o Thiago Marques, o atacante que fez história no CSA, ele estava jogando aonde? Era no Norte. No Norte. Por que ele não ficou lá no Norte? Que é um time desconhecido de Minas Gerais. Como é que ele foi no Norte? O Thiago Marques não consegue tocar na bola, pô. O Thiago Marques não consegue trocar 2 passes. Dentre outros que a gente pode citar aqui, dentre um monte de outros que a gente pode citar. E quando você traz um monte de jogador ruim, junta eles, faltando 10 dias para começar o Campeonato Brasileiro, irmão, o Santa Cruz virou um grande catacata, pô. Foi isso que aconteceu, o Santa Cruz virou um grande catacata. E você quer o quê? Que o Claudinei faça milagre? Estreou vencendo, foi perdendo, empatando, foi mandado embora. Nenhum treinador que chegar no Santa Cruz com esse planejamento, com esse elenco, vai fazer milagre. Desculpa, torcedor, esse elenco não vai subir. Muito por culpa da diretoria que é incompetente, não vai subir. O foco agora tem que ser a permanência na Série C. Porque o elenco é ruim, o trabalho é ruim, o planejamento é ruim. Esse elenco não é coeso, não tem entrosamento. O elenco não chuta pro gol, pô. Como que o torcedor pode sonhar com alguma coisa além de a permanência? Um elenco que não chuta no gol. E Claudinei foi mandado embora, né? Mais um treinador, vai pro 4º treinador. E aí surgem alguns nomes que podem assumir o Santa Cruz. Eu não sei se no momento da gravação aqui desse vídeo já foi anunciado ou não um novo treinador. A tendência é que deva ser anunciado, mas existem alguns nomes aí que estão sendo especulados, e um deles que já foi procurado, informação nossa aqui da Gol TV com exclusividade, que é o Lisca. Lisca, de 53 anos, ele é de Porto Alegre, ele já passou por vários clubes aqui, né? Eu vou trazer para vocês aqui, ó, vários clubes. O último foi o Botafogo da Paraíba. A galera não entendeu por que ele foi demitido do Botafogo lá da Paraíba, porque ele vinha fazendo um bom trabalho. Já treinou América Mineiro, Vila Nova, Avaí, Santos, Sport, Vasco, América Mineiro de novo, Ceará, vários clubes. Tá? E de Pernambuco, além do Sport, ele também ele já treinou o Náutico. A primeira vez ele treinou o Náutico em 2015, depois treinou, foi em 2015 que ele treinou o Náutico e treinou o Sport Recife. Foi uma série até conturbada que ele teve que ele largou o Sport para poder ir para o Santos, foi em 2022, tá bom? Esse é um nome que surge como uma possibilidade. No início do ano, antes do Claudinei, já havia uma tentativa de trazer o Lisca para o Santa Cruz, sendo que os valores eram muito altos. Então, assim, eu quero saber o que mudou de antes para agora, porque a comissão técnica do Lisca ela é alta. Outro nome que é mais viável, né, mais palpável para o Santa Cruz, trata-se do Roberto Fernandes. Roberto Fernandes, treinador de futebol, 55 anos. Ele é de Recife, então tem essa proximidade aí com o futebol pernambucano. Tá livre no mercado também, desde fevereiro de 2026, aonde ele estava treinando o 13, tá? O 13. Antes do 13 ele estava no capital do Distrito Federal, treinou o Piauí, treinou o Retrô, Itabaiana, CSA. A grande questão é que o trabalho do Roberto Fernandes ele vem despencando ao longo dos últimos anos. E a gente vem falando aqui de xepa de jogadores, a gente está aqui garimpando a xepa também de treinadores para assumir o Santa Cruz. Olha só os últimos trabalhos que foram péssimos do Roberto Fernandes. Vamos lá. Vou trazer aqui de 2023 para cima. Pelo Itabaiana, ele teve 3 jogos pelo Itabaiana como treinador. Pelo Retrô, foram 8 jogos como treinador. Pelo Piauí, ele teve 4 jogos como treinador. Pelo Capital, foi 1 partida. E pelo 13, 9 partidas. E tá livre no mercado. Será que esse é o cara para virada de chave do Santa Cruz? Eu não sei. Outro nome é Alberto Valentim. Esse também é conhecido. 51 anos, é mais novo do que os outros dois. Também é um treinador caro. Apesar da pouca idade, é um treinador caro. O último trabalho dele foi agora há pouco pelo América Mineiro. Foi demitido agora em abril, tá? Fez 35 jogos lá pelo América Mineiro, antes já tinha treinado a Ponte Preta, Ituano, Atlético Goianiense, o CSA, Atlético Paranaense, treinou Botafogo, Avaí, Vasco, tá? Ele começou como treinador interino lá na equipe do Palmeiras, tá, meus amigos? Enfim, e surge como uma possibilidade também de treinar a equipe do Santa Cruz. Desses 3 aqui, questão de valores, não digo de qualidade, mas de valores, o que é mais palpável para o Santa Cruz é o Roberto Fernandes. Só que, como você viu aqui, cara, os últimos trabalhos do Roberto Fernandes, ele conseguiu treinar uma equipe por 10 jogos. O que ele chegou mais próximo foi o último, que foi o 13, né, que ele chegou no 13 dia 14 de janeiro de 2026 e saiu dia 23 de fevereiro de 2026, completando aí 9 jogos pelo 13 da Paraíba. Enfim, meus amigos, quem vai ser o comandante do Santa Cruz na temporada? Esse cara vai ter que gerir um monte de problemas, salários atrasados, elenco fraco, administração pífia. Vai ter que ser mais do que um treinador, vai ter que ser um manager, vai ter que ser um mágico, porque um cara desse vai ter que fazer mágica nesse time do Santa Cruz.
deixe seu like aqui na Gol, inscreva-se, comenta no vídeo, aqui no final do vídeo para saber o que você achou, é muito importante para o algoritmo entender que você está gostando do nosso conteúdo, e compartilha com seus amigos aqui o conteúdo da Gol TV, falando sobre o Santinho, falando sobre o Cobra Coral, o maior clube de futebol de Pernambuco. Forte abraço para você, eu sou o Jonas Stelman, saudações, tamo junto, valeu!